Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia dia 15 de novembro e vamos relembrar tudo o que aconteceu com o resumão do livro. Aqui no canal já tá rolando o especial Happy Hunger Games e nada melhor do que a gente começar desde o início, quando a capital ainda estava ressurgindo das cinzas ali depois da Primeira Guerra. Se você é novo por aqui, oi, meu nome é Lorena e eu sempre faço resumão de livros que estão para ser adaptados, por isso eu conto tintim por tintim de tudo que rolou. Então sim, tem spoiler do livro inteiro, tá? Sem mais enrolação, bora pro resumão. Esquece a capital como a gente conhece na trilogia principal de Jogos Vorazes, porque que a gente começa 10 anos após a guerra que deu início aos Dias Escuros, com a capital muito capenga, se recuperando ainda, a cidade toda destruída e ali em meio aos prédios quebrados, ainda soltando poeira das bombas, vamos parar no apartamento de cobertura do Coriolanus Snow. Um estudante que tá paupérrimo comendo repolho cozido todos os dias e preocupado porque não tem uma camisa decente nem para ir para a escola e excepcionalmente naquele dia ele precisava estar muito apresentável. Esse garoto que tem 18 anos já mostra pra gente que apesar de estar em uma cobertura enorme onde ele mora com a avó e a prima, eles mal têm o que comer, mas ele tem que manter as aparências de todo jeito. Na escola onde o Coriolanus estuda, o que vale é o sobrenome da família e ali todo mundo é filho de alguém importante, o pai de todo mundo contribuiu de alguma forma, inclusive do próprio Snow, mas ele morreu durante a guerra e tudo só piorou. O pai dele foi praticamente esquecido e ele não quer que o mesmo aconteça com ele, com a família e com o nome Snow. Snow diz pra gente que ele não tem mais nada além da própria perspicácia para ajudar ele a sobreviver e na escola aquele ano, pela primeira vez, eles vão dar alguma importância aos Jogos Vorazes. Desde o fim da guerra, um menino e uma menina de cada distrito dessa grande nação, que é dividida em 12 distritos, como se fossem cidades, são sequestrados para ser levados ali para a capital e um luta contra o outro até a morte, até restar só um vencedor. Esse foi o Tratado da Traição, depois que os distritos se rebelaram. Mas nesse ano específico estão acontecendo algumas coisas ali na academia onde o Snow estuda e tiveram a ideia de colocar estudantes, os melhores entre eles, para mentorar esses tributos. Esse é o primeiro ano também que os jogos vão se tornar uma atração ali para a capital, então tá tudo meio que em fase de teste ainda, inclusive os próprios alunos também são cobaias, eles não sabem muito bem como vai ser, o que eles vão ter que fazer, mas o Snow não recusa, né? Ele finge que tá super honrado em ter sido escolhido para ser mentor, até porque ele vai se formar aquele ano. Então, se ele não conseguir uma bolsa integral para ir para a faculdade, ele simplesmente não vai. Vai ser o fim da família Snow real, porque eles não têm mais dinheiro para nada. E então ele precisava brilhar como mentor, chamar muita atenção, dar o melhor dele ali naquela situação. Só que chega a hora do sorteio e as coisas não poderiam ter dado mais erradas. Tudo que o Snow não queria era pegar um tributo do distrito 12, porque meio que ninguém dá importância para esse distrito, ele é o mais afastado, os melhores ali são considerados o 1, o 2 e o 4, até porque eles são mais próximos da capital, tanto em distância quanto para os bens de consumo que eles produzem, são os melhores ali. E além do Snow, então, tá puto por ele ter pegado o distrito 12, ele fica ainda mais furioso, porque quem fica com o distrito 2 é o Sejanus Plint. O Sejanus é um colega do Snow, ele gosta verdadeiramente do Snow, mas o Snow detesta esse colega, ele só finge, mas na verdade o Snow tem muita inveja e ódio do menino e da família dele, porque o Snow meio que não tem o que comer, enquanto que o Sejanus vive na riqueza, mas a família do Sejanus veio do distrito 2. O pai do Sejanus fabricava munição para a capital, ele era de distrito, mas ele deu um jeitinho de comprar a paz da família durante a guerra e meio que virou a casaca e passou a ser da capital. Mas ele originalmente era do distrito 2. E o ódio maior ainda do Snow é que todo mundo queria esses distritos, né, com maior visibilidade. Todo mundo queria ser mentor dos melhores tributos, os que eram considerados os melhores. O Sejanus, além de ter pegado o 2, que era um dos mais cobiçados, que tinha mais visibilidade, ele não gosta, ele tá chateado, ele não quer ficar com o tributo de onde ele veio, ele tá reclamando ali da situação, porque para ele é como se ele estivesse matando o próprio povo, e o Snow despreza muito isso, que ele vê como uma fraqueza do Sejanus, então ele tá revoltado e indignado. E então ali, depois do sorteio, o Snow pensa, ferrou, agora não tem mais jeito, não tem o que fazer. Mas pro
grande espanto de todo mundo, quando chega a hora de anunciarem o nome da tributo feminina do 12, a menina protagoniza uma verdadeira cena e todo mundo fica chocado com a Lucy Gray Bird. Quando ela é sorteada, ela canta uma música linda, que a voz dela também é belíssima, e ela tá usando um vestido colorido, de babado, ela chama atenção, e pra piorar ela joga uma cobra em outra menina, e tudo isso ao vivo. Ela não gostava dessa menina, aparentemente foi o que deu a entender ali, né? Então ela foi o comentário, porque além dela ter a vozinha, ela também era muito bonita, ainda fez isso tudo. Acaba que isso até dá uma animada ali no Snow, mas ele ainda tá cabreiro. Só que ele pensa assim, bom, ao invés de ficar reclamando, eu vou dar meus pulos aqui. O esquema antes era o seguinte, os tributos chegavam, já ia direto pra arena, ninguém ligava, tem gente que nem sabia que isso estava acontecendo, só que dessa vez os alunos mentores, eles são orientados que eles teriam 5 minutos com os tributos para entrevistar eles, apresentar para a capital, quem sabe as pessoas podiam se interessar. O Snow então falou, não, meus 5 minutos vão ser os melhores possíveis, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí de manhã, no outro dia, ele decide ficar esperando o trem, que ele sabe que vai estar trazendo os tributos. Ele nem sabe se ele pode fazer isso, mas ele vai assim mesmo. Só que ele fica quase 2 horas na estação esperando o trem, ele já tá puto com a demora, mas o trem chega, simplesmente um vagão de transporte de animais, e lá de dentro saem os 24 tributos, sujos, doentes, assustados, uma coisa horrorosa. E é ali que ele tem a sua primeira interação com a Lucy, ele até leva uma rosa pra ela, ela tá meio desconfiada, mas os dois têm muito a perder se eles não tratarem um ao outro bem, né? A Lucy sabe que ela vai depender dele pra sobreviver, e ele sabe que depende dela pra se destacar. Então eles estão tipo que usando um ao outro, uma espécie de flerte ali que já começa, mas não dá pra conversar muito, porque os pacificadores também estão meio aéreos no que eles têm que fazer, não tem muita regra. Então, quando eles estão ali conversando rapidinho, a Lucy com o Snow, é anunciado que eles vão ser levados pra algum outro lugar. O Snow, no impulso, ao invés de ir embora pra casa dele, ele vai junto com os tributos, eles são levados pra um caminhão com grades, parecido com uma jaula móvel mesmo, de circo, e de repente o Snow tá preso nessa jaula junto com os tributos. Enquanto eles estão andando pela rua até o destino, que nem ele sabe qual é, ele fica com medo da câmera ver ele ali dentro e tal, mas um dos tributos agarra ele pelo pescoço e a Lucy tenta defender o Snow. Os próprios tributos também estão muito assustados, eles estão com raiva, eles estão cansados, eles estão com fome, mas então, depois desse arranca-rabo aí dentro da jaula, eles chegam em um lugar, são literalmente despejados do caminhão, despejados como se não fosse gente, e quando eles vêm, eles estão dentro de uma jaula, dentro do zoológico. Apenas. O Snow tá desesperado, ele não sabe como ele vai sair dali de dentro, como ele vai avisar que ele não é um tributo. As pessoas também, os pacificadores, não sabem quem é tributo, quem é da capital. Ninguém tava ligando muito, não tinha muita regra, eles só tiveram a ordem de levar a galera pra lá. O próprio zoológico já tava abandonado, né, por causa da guerra, não tinha mais animais, então foi uma surpresa total. E aí, quando as câmeras chegaram, o Snow decidiu tirar vantagem disso, apresentando a Lucy, né, já tentando fazer ela cair nas graças do povo. E como tá ao vivo, alguém da escola vê ele pela televisão, né, porque tá ao vivo, e manda os pacificadores tirarem ele de lá rápido. Mas no outro dia na escola, ele tá muito comentado. Tudo que ele queria, né, foi um golpe de mestre, ele tá por cima. Os amigos dele, mentores da escola, acabam imitando ele, vão até o zoológico à noite no dia seguinte, aí ele fica meio puto, porque tipo assim, ele teve a ideia primeiro, mas digamos que ele foi o pioneiro, né. O C. James levou comida para todos os tributos nesse dia, mas alguns deles, inclusive o tributo do próprio C. James, não queriam saber muito de papo. Porém, o Snow e a Lucy, eles ficaram muito próximos, sempre conversando ali pela grade, e sim, é bizarro os seres humanos dentro de uma jaula, as pessoas indo lá ver eles levando comida, enfim, aquele show de horrores. O C. James tá ali bem abalado porque, primeiro, lembra que o tributo dele é lá do Distrito 2? O menino, ele nem se aproxima do C. James, ele tá com ódio, ele não se aproxima nem pra comer, mas o C. James fica ali o tempo todo tentando conversar com ele, falando que ele também não concorda com nada do que tá acontecendo, não concorda com os jogos, mas assim, é uma batalha muito intensa pro próprio C. James, ele tá bem chateado, e o Snow tá sempre ali por perto, e ele vê que o C. James tá abalado, se aproxima dele, mas por quê?
quê? Ele mesmo quase não tem o que comer em casa, o Snow, e ele precisa alimentar a Lucy. Então ele vai fingindo amizade, né? Porque o C. James é rico, tá levando comida para todo mundo, então ele se aproxima bastante do C. James. Aí nisso que ele se aproxima para conversar, daquele jeito bem manipulador, o C. James até pede pro Snow para eles trocarem de tributos. Ele fala, pelo amor de Deus, troca comigo que eu tô me sentindo muito culpado. O Snow nega, é claro, porque a própria Lucy já sacou que ela precisa ganhar a atenção das pessoas. Senão ela vai morrer de fome também, né? Ela canta bem, então ela canta para entreter algumas crianças que vão ali com os pais, para ela acabar ganhando comida também, então a menina não é boba. O C. James, conversando com o Snow, acaba soltando algumas coisas, inclusive que as pessoas da capital vão voltar a pagar impostos. E aí ferrou, porque como que os Snow vão manter a cobertura se eles não têm dinheiro nem para comer? Todo mundo vai descobrir a farsa, que ele tá pobríssimo, então ele precisa manter aquele apartamento de qualquer jeito, e isso deixa ele preocupadíssimo. Ele precisa ganhar o prêmio, ele precisa se destacar nesses jogos, seja da forma que for, mas ainda por cima o reitor da escola, que é também o criador dos Jogos Vorazes, chamado Casca Highbottom, convoca todos os alunos no outro dia para passar as ordens de como que eles querem que os jogos funcionem a partir dali. Eles têm meio que aulas onde os alunos têm que dar sugestões do que eles acham que devia acontecer, como eles poderiam transformar aquilo em um grande espetáculo, como os jogos deveriam se suceder a partir dali. O C. James, coitado, essas aulas para ele são o fim, porque ele fica, gente, vocês sabem que, tipo, isso é errado, né? Ninguém tá ligando para esses jogos além de que são seres humanos. Inclusive, um dia no laboratório, eles conhecem a doutora Gal, que é a chefe dos idealizadores dos jogos, que é quem vai começar a criar as distrações dentro da arena. Então, ela pede ideias dos alunos de como eles acham que podem deixar os jogos mais atraentes e vai encarregar 3 deles de fazerem uma redação com esse tema. E nisso, a vida vai seguindo. Todo dia o Snow continua indo pro zoológico, conversar com a Lucy, de noite, né, depois da aula, mas a capital simplesmente não dá comida pros tributos. Se não fossem os mentores, depois dessa ideia do Snow, eles iam morrer de fome antes mesmo dos jogos começarem. Então, assim, alguns estão fracos, alguns tá raivosos, algumas pessoas passam ali, dão alguma coisa, inclusive eles ficam sentados com a mão para fora da grade para ver se eles ganham comida de quem tá indo no zoológico. E nisso, todos os alunos estão indo, claro, porque eles sabem que isso é bom para eles mesmos, mas a gente tem o foco mais na Lucy e no Snow, porque a Lucy meio que criou uma amizade ali com ele, mas não dá para saber na real se é tudo falsidade ou se ela realmente criou uma dependência nele. A Lucy é esperta, espertíssima, e isso tem que ficar claro, tá? Que a Lucy não é boba. Entre os mentores, alunos, tem uma garota chamada Arachne, que ela fica fazendo gracinha com a câmera, com a comida que ela levou pro tributo dela. Ela trata a menina como se fosse um animal, então a gata apenas fica provocando a menina com a comida, sabe? Pro povo rir. E vamos lembrar que é uma pessoa dentro de uma jaula, com fome, já fragilizada, uma coisa horrorosa. E a menina lá provocando ela com pão. Tipo, ah, você quer o pão? Sei lá, dá um pulo, faz alguma coisa. E aí tá todo mundo ali conversando, as câmeras estão lá filmando. Essa tributo vai e puxa essa garota, essa aluna, e corta a garganta dela. É um choque total, os pacificadores atiram nela, o zoológico fecha, todo mundo vai embora. E sim, a aluna e mentora foi morta pelo tributo. Foi tudo muito rápido, mas como eles estavam com as câmeras filmando, o Snow faz o quê? Uma cena. Ele se aproveita, finge que tá apavorado, mas ele senta no chão, segura a Arachne, finge que era super amigão dela, encenando total. Aí, lembra a redação que a doutora Gal pediu para eles fazerem sobre as formas de entretenimento que poderiam ter nos jogos? Só um parênteses, essa doutora Gal, ela é apavorante, tá? Ela é uma espécie de cientista dos horrores, ela cria coisas bizarras, experimento com seres humanos, o laboratório dela é um lugar tenebroso, com experiência e tal, horrível. A dupla do Snow para fazer essa redação é uma outra aluna chamada Clemência, que ele é até próximo dessa Clemência, e depois desse babado todo no zoológico, os mentores vão cada um para sua casa, né? O Snow tá na adrenalina, ele tá nervoso com o que aconteceu, ao mesmo tempo ele tá pensando se deu certo a cena ali que ele fez, aí ele fala, olha, Clemência, vamos fazer aquela redação agora lá em casa, porque eu não vou conseguir dormir, vamos deixar isso pronto? E aí ela fala assim pra ele, eu não tenho cabeça pra isso, a Arachne é minha amiga, não consigo pensar nisso agora. Só que o Snow acha que isso vai pegar muito mal pra ele com a doutora Gal, ele tem que entregar a redação. Ele não pode dar nenhum passo em falso. E como ele tá muito chocado pra dormir, ele acaba escrevendo a redação sozinho. E aí no outro dia de manhã a Clemência fica puta. Ela fala, nossa, você nem esperou o corpo da menina esfriar e já fez a redação, né? Você é frio e tal. Começa a acusar ele ali, não sei o quê. Mas ele fala, olha, eu não fiz por mal e eu nem coloquei o nome
nome de ninguém, eu só fiz a redação. E aí nisso a doutora Gal chama eles para irem lá entregar a redação. Aí a Clemência fala, então tá, beleza, mas se ela perguntar alguma coisa, você responde, não me deixa com cara de trouxa, faz de conta que eu te ajudei a fazer. Chegando lá no laboratório, a doutora Gal pergunta, vocês fizeram em conjunto? Aí o Snow não responde, deixa ali no ar, porque ele também não quer durar que a amiga não fez, né? Ele precisa manter as aparências também com os amigos. Ali dentro do laboratório, tem um tanque cheio de cobra colorida, um monte de cobrinha. Aí a doutora fala assim, então, vocês vão ler alguns trechos da redação que vocês fizeram pra mim. Aí eles falam, ó, a gente não tá com cópia aqui, a gente mandou te entregar. Aí ela fala, poxa, que pena, eu acabei usando a cópia que vocês me entregaram pra forrar o tanque das cobras. Então vocês enfiam a mão aí e pegam, porque essa é a única cópia que tem. O Snow logo sente que ela tá tramando alguma coisa, mas ele fala, beleza, vou enfrentar o medo, é só enfiar a mão e pegar. A Clemência tá branca, desesperada, mas ela tá jurando que nada vai acontecer com ela, porque ela tá dentro do laboratório, né? Ela supostamente acha que ela tá segura. O Snow vai, enfia a mão, pega o papel e nada acontece. Quando a Clemência tá enfiando a mão, a doutora fala assim, essas cobras, elas sentem o cheiro das pessoas, é por isso que quando você enfiou a mão aí, Snow, elas não te atacaram, porque o papel tá com o cheiro de vocês. Nisso, a Clemência logo saca, tipo, putz, meu cheiro não tá aqui, eu não fiz. Então, nessa hora, é tudo muito rápido, a cobra vai e pica ela, na hora ela já desmaia e começa a sair uns pus coloridos do corpo dela, uma coisa horrível, e ela é levada pro hospital. A doutora Gal fala pro Snow nunca mais mentir pra ela, aquilo obviamente foi um teste, ela sabia o tempo todo que a Clemência não tinha feito, mas aí ele tá atordoado, vai correndo pro hospital, mas não deixam nem ele ver a amiga e falam que ela vai ficar bem. E aí nessa hora ele fica meio assim, porque tipo, como que uma figura de autoridade da escola deixou isso acontecer com um aluno? Aí ele tá meio bolado, bastante chocado, e além de tudo, não estão enviando comida pros tributos, e como que querem que eles lutem assim, fracos, e o Sejanus não levar, ninguém leva também. Aí ainda por cima tem o funeral da menina que morreu e eles pedem pro Snow cantar o hino, porque ele é o único aluno que sabe o hino de cor. Aí ele vai, canta o hino no funeral, e aí quando começa a cerimônia, primeiro entra um caminhão com guindaste carregando o corpo da tributo, e nesse mesmo caminhão embaixo, a jaula tá carregando os tributos, com essa menina pendurada, né, do distrito, e depois o caixão da aluna que morreu, como se fosse um aviso para os rebeldes do que vai acontecer. Tá tudo um caos e o Snow precisa continuar mantendo as aparências de qualquer jeito. Na escola tá uma pressão muito grande para os jogos acontecerem, porque assim, só bizarrice, se ninguém queria assistir antes, imagina agora com tudo isso acontecendo. Tem essa situação da comida e aí o Snow dá uma ideia lá, eles estão em reunião, tá todo mundo pensando no que poderia fazer para controlar esse caos e o Snow tentando ver o que ele vai fazer para a Lucy poder ficar mais forte, e aí ele fala assim, olha, eu tive uma ideia, eu acho que os tributos deviam poder receber as coisas lá dentro da arena para eles não morrerem de fome, até porque se eles morrerem tudo no primeiro dia, que entretenimento que vai ter? E aí o reitor fala que vai estudar a ideia, só que nesses momentos, nessas pequenas coisinhas, o Snow vai ganhando ponto com os professores, ele acaba ficando muito visado. Os próprios alunos, colegas dele, começam a pegar ranço, mas tipo, ninguém ousa falar nada, porque o nome Snow ainda tem um certo peso ali, e ele realmente está se destacando. Depois disso, é o dia da visita dos tributos com os mentores na arena. Cada mentor vai com seu tributo, eles vão olhar lá a arena, aonde eles vão lutar até a morte. É tipo um campo de futebol abandonado, deprimente, tá caindo aos pedaços, um lugar completamente abandonado. E no meio dessa visita começa a explodir um monte de bomba, mais gente morre, inclusive da capital. É uma confusão e na explosão, no meio, assim, alguns tributos fogem, inclusive o tributo do Sejanus, do número 2. O Snow fica preso ali no fogo, a Lucy também pensa em fugir quando ela vê alguns fugindo, mas ela para e ajuda ele. Ninguém sabe por que isso aconteceu, ninguém sabe quem colocou as bombas, se elas já estavam lá, ou seja, mais uma coisa negativa atribuída aos jogos. O Snow foi atingido, né, então ele é levado para o hospital, fica desacordado, recebe todos os cuidados, e quando ele acorda ele quer saber o que aconteceu com a Lucy, e a resposta que dão para ele é tipo assim, fica tranquilo que já enviaram um veterinário para lá. Ele fica tipo um veterinário para cuidar dos humanos. Assim, nesse nível. Aí no meio da noite a Clemência, que foi atacada pelas cobrinhas, lembra? Ela visita ele, abafaram o que houve, mas ela tá muito mal, saiu umas escamas na pele dela, ela tá com o olho amarelo, tá com uns tique nervoso, assim, de como se ela estivesse se transformando em uma cobra mesmo, fica colocando a língua pra fora. Ela fala pro Snow que não deixaram nem a família ver ela, que falaram que ela tava com uma gripe forte, mas o Snow acha que ela tá delirando e ele acaba tendo alta e descobre que o tributo do Sejanus ainda
tá foragida, ou seja, a capital tá perdendo o controle total dos tributos, dos jogos, e isso pode provocar alguns rebeldes que ainda estão por ali, principalmente se eles tiverem colocado a bomba lá dentro, ou seja, tá pegando mal. Então a doutora Gal pede ideias de como que eles podem deter o caos, né, que está se tornando essa tentativa de fazer os jogos irritarem, não tá irritando, então ela quer ideias para o negócio ficar atrativo. Algumas pessoas que se feriram nesse dia da explosão da bomba e estavam no hospital acabam morrendo, e aí no funeral delas, 3 tributos que fugiram são recapturados e arrastados em praça pública. Esse é o jeito que a capital tá arranjando de mandar o recado que assim, não tá dando certo, eles vão pegar os tributos e vão matar, aconteça o que acontecer, eles vão continuar, eles vão prosseguir com os jogos. E nisso, aquelas entrevistas pré-jogos, lembra que os tributos iam ter que fazer, que os mentores iam ter que fazer com seus tributos? Vão começar. Os mentores têm que apresentar eles na TV, apresentar eles para a população. Nem todo mundo quer participar. Só os alunos que conseguiram convencer os tributos a falar. Porque assim, tem 12 mentores, mas teve tributo que morreu, né, naquela explosão. Teve os que fugiram. A Clemência, que tá no hospital, não pode levar o tributo dela. A própria Aracne, né, que morreu lá no zoológico. O do Cidênio está faltando. Alguns alunos tinham medo de se aproximar dos seus próprios tributos porque eles eram violentos. O Snow, obviamente, conseguiu, né, a Lucy topou cantar lá na entrevista dela, então tá tudo bem com o Snow. Só que a música que a Lucy canta, o Snow detecta que é pra alguém que ela deixou no Distrito 12. Dá pra ver pela letra que ela deixou um garoto lá. E o Snow fica puto, com muitos ciúmes, ele acaba meio que confessando que ele tem algum sentimento por ela. Mas ele deixa tudo meio que no ar, porque ele nunca vai admitir, até porque ela é de distrito, ele é da capital, ele jamais se rebaixaria. Mas nessa altura do campeonato, o Snow já tá bem baqueado com algumas questões que aconteceram nessa coisa de ele ser mentor. Ele anda observando, questionando muito, enfim, ele também tá um pouco confuso, mas a ideia que ele deu de apostas nos tributos foi implementada. Aceitaram a ideia de que os tributos deviam receber sim coisas dentro da arena e que isso ia ser feito através de apostas, e depois dessa entrevista a Lucy é uma das favoritas, todo mundo gostou dela. Agora as pessoas vão poder apostar em quem vai ganhar. Aí o Snow deixa o ciúme dele de lado e começa a combinar com ela algumas estratégias, né? Que ela vai ter que fazer alguma coisa para as pessoas patrocinarem ela lá dentro. E nisso o jogo já vai começar no dia seguinte. O Snow acaba assumindo que tá muito apegada a ela. Ela agora já tá ficando com muito medo, porque ela sabe que daqui a pouco ela vai entrar na arena e que ela pode morrer em algumas horas. Os dois então têm um momento ali de romance, porque é a última vez que eles vão ficar juntos, né? Fora da arena com toda essa proximidade. Mas voltando um pouquinho, na jaula onde eles ficaram no zoológico durante aquela primeira semana, tinha muito rato. E os tributos não podiam nem dormir com medo de ser mordidos pelo rato, então eles colocaram um pó branco, que era um veneno, e em algum momento esse pó é mencionado ali de passagem, só guardem isso. Beleza? Voltando. O Snow, nesse momento de romance dos dois, decide deixar com a Lucy um estojo de pó compacto que era da mãe dele. Ele teve um momento assim de coração mole e pensou, vou deixar alguma coisa minha com ela para ela se sentir próxima de mim lá dentro. Ele usava esse estojo da mãe para se acalmar, para sentir o cheiro do pó da mãe. A mãe dele morreu no parto e essa foi a única coisa que restou da mãe. Ele acha que é um gesto simbólico deixar isso para Lucy lembrar dele. Então ele fala com a Lucy, olha, eu tô te emprestando, esse estojo é muito importante para mim, eu acredito que você vai me devolver ele e isso é a minha forma de demonstrar que eu confio que você vai ganhar, porque você vai me devolver esse estojo quando você sair de lá. Só que poderia ser um momento de romance? Poderia, só que o Snow nunca faz nada sem pensar no que ele pode ganhar em troca. E lembra que os dois estavam traçando uma estratégia, uma maneira da Lucy ganhar? Ele fala para ela escondido, muito escondido, porque nem o estojo ele poderia estar entregando para ela. Não podia entrar com nada, eles tinham que entrar com nada, só com a roupa do corpo. E ele fala assim, quando você estiver lá dentro, usa aquele seu pó. E ela saca na hora que aquele estojo tá cheio de veneno de rato. Então o tempo deles acaba e aí eles dão um beijão, um beijaço, sem se importar com quem tá olhando, sem se importar com câmera, com nada. Vamos então para a parte 2, onde de fato os jogos começam.